Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro unboxing que eu gravo na minha vida. E dessa vez é uma estátua muito especial para mim, que é o Magneto que eu esculpi para XM Studios em 2017. Foram 3 anos desde que eu fiz esse projeto até receber ele aqui na minha casa. Foi uma experiência muito legal que eu vou compartilhar em detalhes com você. Então, continua assistindo aí. Então pessoal, dá pra ver aqui que a caixa é enorme, né? A XM realmente capricha na embalagem. Eu precisei de ajuda para colocar aqui na mesa porque é bem pesada essa estátua. E dá pra ver que a caixa, ela vem numa caixa de papelão, né? Que a gente chama de caixa parda, para proteger essa caixa aqui, que é a caixa da XM mesmo. Dá pra ver que ela tem essas quinas de metal aqui para proteger, né? Porque correio a gente sabe como que é, eles jogam de qualquer jeito. Inclusive aqui até deu uma amassada aqui, mas eu acho que não vai ter prejudicado nada. E junto com a caixa, por cima dela, a gente recebe essas duas coisas aqui. O primeiro é esse manual aqui do XM que te ensina a montar a estátua. Inclusive eu ouvi falar que esse Magneto aqui é uma das estátuas mais difíceis de montar, que ela tem muitas peças mesmo. Então acho que vou ter que, até eu, né, que esculpi a estátua, vou ter que ler aqui um pouco para entender. Mas é bem legal que dá pra ver que a qualidade até do papel aqui é muito boa. As instruções, ó. E o legal é que aqui, ó, nesse manual tem a parte dos créditos, né, das pessoas que estavam envolvidas na produção dessa estátua. Então dá pra ver que o concept design tá aqui a XM, né, o time da XM, e o estúdio Hive. Esse Hive é uma empresa especializada em concepts, que eles foram os responsáveis por criarem vários artes conceituais para XM, inclusive do Magneto. E no sculpt aqui tá o meu nome, né, Álvaro Bernardo Cota Ribeiro. Acho que pela primeira vez na minha vida alguém escreveu meu nome certo, ainda mais vindo de Singapura, né? Impressionante isso. E o legal é que a XM tem muito essa cultura de valorizar o artista, então eles fazem questão de colocar os créditos, ao contrário de outras empresas, né? Até empresas grandes às vezes não falam o escultor responsável, sabe? Fica uma coisa meio que a empresa criou, mas aqui eles dão o crédito para o escultor, o que é bem legal. Então aqui, ó, dá pra ver todas as peças, né? O XM ensinando a encaixar no lugar certinho. O legal é que esse Magneto, vou mostrar depois, ele tem várias opções, né, de você montar ele. Ele tem 3 cabeças diferentes, 4 braços e algumas opções na base também. E aqui tem umas informações que eu ainda não sei o que é, mas depois eu vou ler. Eu acho que é para se registrar, para garantir que o produto é autêntico e tudo mais. Bom, e é isso. Tem algumas instruções aqui. E junto também veio esse pôster. Aqui está a logo da XM. E é uma arte bem legal, ó. Tem escrito aqui Not for Sale, né? Porque essa questão de licença é muito complicada, então a XM não pode colocar alguma coisa na caixa que pode ser vendida depois, porque isso aqui é propriedade da Marvel, né? Eles têm a licença da estátua. Então até por isso está escrito aqui que esse pôster não pode ser vendido. Como a XM vai controlar isso, eu não sei, né? Mas eu acho que eles são obrigados a colocar isso. O que é triste, né? Que acaba estragando um pouco o visual do pôster. Eu acho que seria bem mais legal se não tivesse isso aqui. Mas de qualquer jeito a arte é muito legal. E assim, isso aqui foi feito a partir de um render que eu criei, né, com o modelo 3D. Tanto é que está 100% fiel, né? Só que o artista pegou a imagem que eu tinha criado no 3D e desenhou por cima. Então ele deu uns efeitos mais interessantes, colocou esse fundo, né? Dá pra sentir uma ação na cena assim. E ficou realmente muito bonito. Depois eu vou ver se eu molduro isso aqui e coloco na parede. Então agora chegou a grande hora. Vocês veem aqui que eu até coloquei luva, né? Porque às vezes a gente fica com a mão muito suada ou tá com óleo e isso acaba danificando um pouco a peça, né?
Então, para ela durar bastante tempo, é sempre recomendado você manusear esse tipo de estátua usando luvas. Então, vou tirar aqui a parte de cima. O legal da XM, como disse, é que ela é muito bem feita. Geralmente as estátuas são enviadas apenas com uma caixa um pouco mais fina do que essa, um isopor e só. Mas a XM ela faz questão de colocar sempre essas fitas, né, com esse velcro, para garantir que as camadas de isopor realmente estão bem comprimidas ali, que não vão sair do lugar. Então isso aqui garante que tudo vai chegar em ordem. Estou bem animado que é a primeira estátua da XM que eu vejo de perto e o primeiro unboxing que eu faço, né? Bom, aqui já dá pra ver as peças. Eu ainda não tirei aqui nada, mas eu já consigo identificar que isso aqui são as vigas de metal que ficam na base do magneto. Deixa eu ver aqui. Aqui também tem coisa da base. Então acho que o magneto em si deve estar na segunda camada. Porque geralmente quando a estátua é mais complexa, ou ela vem em duas caixas, né? Que não é o caso, ou eles fazem duas camadas. Então se eu tirar aqui vai ter algumas peças embaixo também. Então agora eu vou colocar essa caixa ali atrás e vou começar a tirar essas peças e colocar tudo aqui pra gente ver antes da peça ser montada. Então bora lá. O legal é que na caixa também tem os créditos, né? Tá meu nome aqui, ó, escrito corretamente. Bem legal. E a caixa da XM por si só já é muito bonita, né? Vou até virar a caixa aqui para mostrar o outro lado. Aqui também, ó, tem algumas informações, né? A imagem do personagem, falando qual o Magneto, né? Que no caso aqui é o Marvel Now, que é um uniforme branco do Magneto. E algumas informações também sobre o personagem. E aqui é a escala do personagem. Esse número aqui, 2.4, significa que essa estátua na escala 1:4. Ou seja, esse personagem aqui ele é 4 vezes menor do que seria no mundo real. É uma escala bem grande, né? Geralmente as estátuas são na escala 1:6, 1:10. Quanto maior esse número aqui, menor o tamanho da estátua. Aqui dá pra ver como que vem embalada cada peça, né? Para garantir que a pintura venha perfeito. Eles encaixam algumas espumas. Tem esse papel de seda aqui, né? Até algumas empresas mandam com tecido, mas no caso aqui vem esse papel. Algumas vêm embaladas com plástico. E também tem muito esses gel aqui de silica, né? Pra tirar a umidade da caixa. Pra garantir que vem 100%. Vou tirar alguma peça aqui pra ver o que é. Sempre com muito cuidado, né? Que esse material, apesar de muito duro, ele pode quebrar. Parece que essa primeira camada aqui está com mais partes da base. Muito legal. É muito legal a sensação de lembrar de ter feito essas peças e ver elas agora na minha mão. Muito legal mesmo. Então pessoal, desmontei aqui a primeira camada, né, tirei todas as peças e só isso aqui já encheu minha mesa, né, é realmente gigante. Aqui dá pra ver as duas vigas de metal que ficam atrás do magneto e elas, ó, comparado com o meu braço aqui, ó, são gigantes, dá pra matar uma pessoa com isso aqui, eu acho. Tô realmente impressionado com o tamanho desse estátua e um pouco assustado, admito. Aconteceu um pequeno imprevisto aqui, a estátua infelizmente veio com uma peça quebrada. Se a gente ver aqui, ó, de perto, essa peça aqui, né, que faz parte da base, era para estar aqui, ó. Só que no transporte, por algum motivo, ela se quebrou. Dá pra ver aqui também, ó, tá um pouco bambo. E assim, é até uma oportunidade legal para falar isso, que quando acontece esse tipo de coisa, você entra em contato com a empresa e eles te enviam uma peça nova. Então não vou falar que é comum, mas não é raro acontecer isso não. Tem algumas peças que vêm, principalmente quando tem muitas peças frágeis assim, pode acontecer de vir quebrado assim. Mas nesse caso, como minha esposa, a Márcia, que está até ali, ela é formada em restauração, então eu acho para ela bem tranquilo assim. Se eu pedir, ela consegue colar isso aqui e vai ficar perfeito. Então acho que nem gasta o trabalho de amolar XM não. A pintura aqui parece, assim, é impressionante, essas vigas de metal aqui, né? Parecem muito metal enferrujado, dá até medo de encostar e pegar um tétano. Dá pra ver que tem o metal por baixo e a ferrugem. É muito legal. Mas vou deixar isso aqui por enquanto, vou pegar outra metade e começar a tirar as outras peças também.
Então agora vamos fazer aqui o mesmo processo com essa segunda camada, né? Como eu disse, aquela primeira camada de isopor estava por cima. E aqui a gente já viu que é o magneto em si, né? Aqui tem a perna dele, o torso com a capa, a base, as cabeças e tudo mais. E o XM até mandou uma flanelinha aqui com um aviso, né? Para tomar cuidado na hora de encaixar as peças, que às vezes você encaixa mal ali e acaba riscando a pintura. Então eles mandaram uma flanela, parece de boa qualidade, para ajudar nesse processo de montagem. E aqui uma das peças mais legais, né, que eu acho que talvez a mais importante da estátua, que é a cabeça. Esse aqui é a cabeça com o capacete ali gritando. Depois eu vou mostrar mais detalhes, mas já dá pra ver que é impressionante a qualidade. Então aqui estão todas as peças dessa segunda parte do isopor, né, que é basicamente o magneto e a base dele. A pintura, assim, eu vou analisar depois ainda, mas está impressionante, muito legal. A pedra parece pedra, metal parece metal, os rostos também estão muito bons mesmo. Agora eu vou basicamente montar a peça, né? Isso aqui vai ser a base, né, a parte de baixo. Então é aqui que tudo vai ser montado. Eu vou encaixar as peças, seguindo o manual, e vamos ver como vai ficar. Para ajudar a montar e até mesmo para mostrar para vocês, vou usar essa base giratória aqui. Isso aqui, se não me engano, eu comprei no Mercado Livre, é usado para aquelas TVs, quando a pessoa quer que a TV gire, né? É bem simples, mas eu acho que vai funcionar bem, aumenta o peso. Então vou colocar essa base aqui. Agora fica fácil, né, de girar de um lado para o outro para montar. Bora lá! O legal é que a XM ela facilita bastante, né? Apesar de ser uma montagem complexa. Se a gente olhar de perto, está escrito aqui o número da peça, no caso aqui é 1, né? No manual tem escrito que essa peça é 1, e para facilitar ainda mais eles colocam uma cor. Então a gente vê que aqui essa peça está pintada de roxo, e exatamente onde ela vai ser encaixada está roxo também. Algumas peças são encaixadas com pinos, como essa aqui, né? Que é um pino de metal, já outras são com imã, que é o caso dessa aqui. Então eu ainda não testei, mas deixa eu ver aqui. Se tudo der certo, ela vai encaixar. Aqui, olha que legal. Só de a gente chegar perto, ela já vai pro lugar. Bem legal, né? É legal falar desse detalhe que geralmente debaixo das estátuas tem algumas informações bem interessantes. Aqui fala, né, que foi feito pelo XM, fala a escala e tudo mais, mas esse númerozinho aqui que é o mais legal. Esse 999 significa que foram feitas 999 cópias, é uma estátua limitada. E geralmente do lado desse 999 vem escrito o número de série da sua estátua. Então, por exemplo, você compra uma estátua e vem lá, estátua 105, ou seja, só existe uma 105 no mundo. Só que no meu caso aqui é um caso diferente, tá vendo que está escrito ROO7, eu não sei o que significa isso. Mas eu sei que além dessas 999 peças que são feitas alguns protótipos, algumas peças que vão ser exibidas em Comic Cons, etc. Então essa estátua que eu tenho aqui, ela é realmente diferente, ela não tem um número de série. É uma estátua que só artistas mesmos recebem. Bem legal, né? Mais exclusivo ainda. Então aqui depois de uns 3 dias eu consegui acabar a base. Realmente, assim, eu sempre reclamava quando os colecionadores montavam as coisas erradas, mas agora eu vejo que realmente é difícil. Eu que fiz isso aqui e não lembrava direito como montar. Mas eu acho que uma coisa que eu falei que cada pecinha tem um número, né, para ajudar a encaixar, mas na minha experiência não combinou muito com o manual, não. O que me ajudou a montar mais foi realmente aquelas cores que eu mostrei. Essas vigas de metal são bem complicadas, né, elas são bem parecidas e é muito difícil de descobrir a posição, mas seguindo a cor, deu tudo certinho. Tem um fato também, como eu disse, que essa peça aqui não é uma peça de produção, é uma peça mais de protótipo. Então pode ser que alguma coisa durante a produção mudou. Não quer dizer que todo mundo vai receber uma estátua exatamente igual a essa aqui, não. Agora que a base está feita, então eu vou começar a montar o magneto em si, que eu acho que vai ser mais fácil, né? Não são tantas peças assim. Bem legal esse detalhe aqui, que eu sinto que faz a peça ficar, a perna, né, ficar totalmente presa ao corpo. Então isso aqui é como se fosse uma chave que vai prender os dois. Só tem que descobrir aqui o lado certo. Tá aqui, ó. Isso que é legal mostrar também, ó. Geralmente eles colocam um cortezinho,
Porque se um plug desse é quadrado, ele pode ser encaixado de 4 jeitos diferentes, mas quando a gente faz um corte como esse aqui, quer dizer que ele só pode encaixar desse lado. Finalmente aqui a peça mais esperada, né, que eu acho que é a mais legal de colocar, que é a cabeça. Que é bem simples, ó. Como aquela outra peça que eu mostrei na base, né, os braços e a cabeça tem um ímã muito forte, então só de chegar perto, ele já fica preso. Então acho que é isso, ó, tá tudo montado, é impressionante ao vivo, assim, eu ainda tenho que digerir um pouco o que eu tô vendo aqui. Então eu vou dar uma namorada aqui com ele, né? Vou dar uma olhada de perto, ver os detalhes e tudo mais. E depois, daqui a pouquinho, eu vou fazer um review bem legal, falar alguns detalhes, algumas curiosidades sobre essa peça, a história dela, né? Mas posso dizer que foi bem difícil montar, viu? Apesar de ter feito essa estátua aqui, eu demorei, sei lá, uns 40 minutos, eu acho, para montar essa peça. Mas é impressionante ao vivo. Então tá aqui o magneto montado, né? A única peça que ficou faltando é realmente aquela lá que eu falei, que veio quebrada. Mas já mostrei pra Márcia e vai ser bem tranquilo, ela vai conseguir colar aqui e vai ficar perfeito. Nessa primeira parte eu vou falar um pouco da peça como um todo, né? Do design, do que eu tô vendo aqui. E eu acho interessante, né? Que eu particularmente nunca vi um review desse, né? Um unboxing feito pelo próprio artista. Então vai ser uma oportunidade legal de você conhecer um pouco sobre o backstage, né? O que rolou por trás dessa peça. Então, começar do início, essa aqui é a primeira estátua que eu fiz para XM e, consequentemente, a primeira estátua que eu vejo ao vivo deles. E, assim, realmente estou impressionado com a qualidade. Eles conseguiram produzir essa peça, né, com uma qualidade incrível, assim, parece que realmente tirou da minha cabeça assim, e trouxe para o mundo real. É uma estátua gigantesca, eu não sei se pelo vídeo vai dar para ter essa noção, mas aqui ó, é assustador. Ela é na escala 1:4, né, como eu disse, 4 vezes menor que o tamanho normal. E, como eu disse também, foram feitas apenas 999 peças. Fora aquelas que são mais de artista ou de exposição, como é o caso dessa. Então essa aqui não é numerado. Esse magneto aqui ele é bem diferente, né? A primeira coisa que a gente nota é que ele tem a roupa branca. Essa foi uma decisão bem interessante da XM, porque aquela versão mais clássica do magneto, né, com a roupa vermelha e roxa, já existem várias estátuas que foram feitas com essa roupa. Então, para fazer uma coisa diferente, nova, que as pessoas fossem ficar interessadas, a XM decidiu fazer essa versão aqui, que é do Marvel Now. Eu não cheguei a ler os quadrinhos, mas buscando bastante referências e deu para aprender um pouco sobre o personagem. Nessa fase que ele está um pouco mais do bem, assim, ele está meio que junto com os X-Men, tanto é que ele tem o símbolo do X-Men no cinto. A própria base, se a gente vê, essas duas vigas de metal atrás aqui, elas sugerem esse símbolo do X-Men. Então é um detalhe bem legal, né, que o artista do concept colocou e eu consegui interpretar no 3D. Falando em concept, muitas pessoas me perguntam, mas você cria as coisas do zero, ou você já recebe alguma ideia inicial? E a resposta é que varia muito. Nesse caso aqui, a XM já me mandou um concept, né, uma imagem, um desenho que um artista fez, com essa ideia do magneto levitando, controlando algumas armas de metal com as mãos e com essas vigas de metal atrás fazendo um X. Porém, ao longo do processo isso vai mudando bastante. Então todos esses elementos da base, né, até o próprio jeito que as vigas estão, o design das vigas, esses elementos de tanque de guerra, isso foi tudo criado durante o processo. Assim, eu dava alguma ideia, o diretor de arte, o Martin, que é o diretor de arte da XM, dava algumas outras ideias e esse foi o estado que a gente chegou. A ideia da estátua é realmente mostrar o poder do Magneto. Então ele é um mutante aí bem icônico, né, dos X-Men, que controla o metal, obviamente. Então a gente quis passar bastante essa ideia. Então aqui a gente pode ver que na base ele está controlando várias peças de metal. Então nós temos essas vigas aqui que sugerem que ele, sei lá, alguns destroços de alguma construção, um tanque de guerra, né? Então aqui a gente vê que tem esse canhão aqui do tanque de guerra, e essas peças aqui são como se fossem a esteira, né, do trilho do tanque de guerra. Tem algumas outras peças aqui também, como essas aqui, essa aqui do lado também. Isso aqui são peças realmente de tanque de guerra, da roda ali, eu não sei como fala direito. Mas para chegar nesse design, né, das peças, eu fui pesquisando vários tanques de guerra que são reais, né?
Então, assim, eu não quis ser totalmente fiel. Então, por exemplo, eu via lá como funcionava o tanque e via que nas rodas tinha uma peça parecida com essa aqui. Então eu pegava a ideia inicial ali e fazia uma versão um pouco diferente, né? Até para não ficar uma coisa que parece que é no mundo real. Isso aqui é um mundo fictício. Além disso, se a gente olhar aqui na parte de trás da base, ele tem uns canos aqui, ó. Eu quis dar bastante essa sensação de uma coisa girando, como se ele estivesse muito nervoso e todos os metais em volta dele estivessem expandindo. Então a gente vê que todas essas peças de metal tendem a formar um círculo, né? Como se fosse um campo de força ali que o magneto está expelindo tudo. Na estátua inicial, né, no 3D, isso ainda era mais visível. Eu tinha feito realmente essa aura, né, esses metais assim, formando uma esfera mais perfeitinha. Mas, por questão de tamanho, né, se aqui fosse uma esfera seria muito grande, e por questão de produção, a gente teve que adaptar algumas coisas, então a base ficou um pouco menor, mas ainda assim dá para sentir esse campo de força do magneto. Outra ideia inicial, né, do concept, que a gente teve esse desafio de traduzir para o 3D aqui para a estátua, foi a ideia dele estar levitando, que é bem icônico, né, o magneto nas histórias dos quadrinhos, ele está levitando. Então a gente não queria que o pé dele tocasse a base. E a solução que a gente encontrou foi essa aqui, né, de colocar ele preso pelo X que forma atrás dele. Então eu até mostrei, né, mais cedo que tem um parafuso aqui para unir essas duas peças, e depois aqui da capa dele vem um plug, né, um pino que encaixa aqui na base. Então todo o peso do magneto, inclusive a capa que é bem pesada, está suspensa por aqui. Tem uma barrinha de metal, né, um plug de metal bem resistente para aguentar todo esse peso, e isso faz com que os pés dele não toquem a base, dando bastante essa ilusão dele estar voando, né, o que é muito legal. Muitas estátuas tentam passar essa sensação do personagem voando, mas nem todos conseguem. Inclusive muitos alunos perguntam se é possível a gente adicionar algum ímã na estátua para ela ficar levitando de fato. E assim, existem até algumas coisas aí na internet que a gente acha, algumas pecinhas que ficam voando, mas é uma coisa muito específica, né? Uma tecnologia muito específica. Por uma estátua desse tamanho, desse peso, eu acredito que atualmente seja impossível. Além do metal, né, que é bem detalhado, a gente vê bastante parafusos também, bastante coisinhas pequenas assim, a parte concreta também é bem interessante. Então, ele não manipula o concreto, mas todas essas vigas de metal, né, essas barrinhas que estavam lá no concreto estão sendo movidas por ele e acabou quebrando bastante assim, o chão. Então tentei dar bastante essa sensação de chão quebrado. A gente vê aqui as texturas, tudo isso dando essa sensação de concreto mesmo. Tem que parecer, a estátua tem que parecer que o metal é real. E eu, mesmo sendo um artista responsável, fiquei impressionado com isso. Assim, o metal aqui parece metal, o concreto parece concreto. A XM mandou muito bem. Agora falando do magneto em si, a gente pode ver, né, como eu disse, que é o uniforme branco dele, que é bem bonito, bem diferente. Só que um fato interessante é que na XM a gente tem um pouco de liberdade para mudar o design do personagem. Então se a gente vê nas histórias em quadrinho, né, a roupa dele não é tão detalhada. Até porque o artista lá que vai desenhar o quadrinho, ele tem que desenhar o Magneto várias vezes, né, não só ele, como todos os outros personagens. Então eles tentam simplificar um pouco as coisas, algumas coisas ficam só sugeridas. Então, por exemplo, se você vir nos quadrinhos, ele não vai ter essas costuras, essas texturas aqui, como se fosse de um tecido diferente, tá vendo? Aqui no peitoral dele, na coxa. As bolsinhas dele também, que são um pouco mais detalhadas. Como eu disse, até a sola do pé dele, eu detalhei e coloquei um X. Sugerindo essa coisa do X-Men que tem no cinto dele. A bota dele também tem essas tiras, né, com essas presilhas assim, que dá um ar bem realista. Tem alguns parafusinhos. Ou seja, né, na XM a gente tenta pegar aquele visual dos quadrinhos, interpretar no 3D, respeitando o design original do personagem, mas adicionando um ar mais realista para deixar o personagem mais interessante. Tem várias empresas que são bem fiéis, né, fazem o personagem exatamente como ele é nos quadrinhos, mas a XM, por fazer estátuas bem grandes, gosta de dar esse temperinho a mais. Falando aqui sobre a capa, né, ela é toda esculpida, a gente vê que ela é dura, diferente de algumas estátuas que as empresas decidem fazer a capa de verdade, de tecido, como é o caso do Batman da Prime One,
que foi a primeira estátua grande que eu esculpi, ele tem um tecido, a capa de verdade, né? A gente consegue manipular ela. Mas alguns colecionadores não gostam disso, e a XM eu acho que evita muito esse tipo de estátua, então foi tudo esculpido aqui. A pose dele tá bem dinâmica, né? Mas não tanto, né? Tem várias estátuas que são bem exageradas, aqui ele tá numa pose um pouco mais neutra, mas passando essa sensação do Magneto estar levitando, como eu disse. Até porque, como ele é um personagem que manipula o metal, ele não precisa de se mover tanto, né? Então, até nos filmes mesmo a gente vê que ele fica parado, ele só levanta a mão ali e resolve o problema, né? Então aqui ele está com uma pose simples, mas que representa muito bem o personagem. A pose tem que passar essas características, né, do personagem. Não adianta fazer o Magneto correndo porque não faria sentido nenhum. E aqui no capacete você pode ver que é o mesmo esquema, né? É bem próximo do capacete dos quadrinhos, mas eu dei um ar um pouco mais realista, né? Deixei o design um pouco mais moderno. E o simples fato, por exemplo, de adicionar essas linhas aqui na lateral já deixa um capacete parecendo uma coisa mais funcional, como se ele não fosse apenas uma peça única, né? Como se fosse uma peça, duas peças de metal que foram unidas, o que dá um realismo bem interessante. Falando da anatomia do Magneto, né? Ele nos quadrinhos é bem bombado, né? Apesar de ser um cara um pouco mais velho. E aqui eu tentei fazer isso, né? Mas sem parecer também um Thor, né? Um Hulk, um cara gigante que usa o corpo para lutar. Então a gente vê que ele é bem atlético, a gente vê o six-pack aqui dele, a perna também bem marcada e a mesma coisa com os braços. Inclusive coloquei até umas veias aqui no braço dele, né, no bíceps, para dar essa sensação dele ser um cara malhado, faz um crossfit e tal, mas sem exagero, né? Bom, sobre a escultura em si já deu para falar bastante coisa, agora vamos falar um pouco da pintura, né? A parte que eu atuo como artista 3D é apenas na escultura, então aqui eu vou apenas analisar o que eu estou vendo e o que a XM conseguiu fazer. E, como eu já falei antes, né, a pintura está impressionante. O metal parece muito metal, inclusive quando eu peguei essas barrinhas aqui eu estava com medo de sujar a mão de ferrugem, de tão real que está essa pintura. Mesma coisa das partes do tanque de guerra, a gente vê que é bem sujo, bem desgastado. O concreto também está muito legal. E o Magneto em si, apesar de ter a roupa branca, eles não simplesmente chegam e pintam de branco, né? Aqui a XM deu fez uma pintura com um ar de pérola, assim, sabe? Parece aqueles carros perolados. Então ele tem um brilho, né? Um reflexo um pouco diferente, o que deixa ele muito interessante. E além disso, foram usadas algumas sombras bem sutis para fortalecer os músculos deles, né? Para deixar mais evidente. Tem algumas empresas que exageram um pouco nisso, né? Fazem umas sombras bem escuras que eu acho que fica bem artificial. Mas aqui no caso a XM fez um trabalho muito legal, isso está muito sutil. A gente vê aqui no abdômen dele, por exemplo, é um pouco de azulado, né? Então tem algumas variações de cor que funcionaram muito bem. Nele aqui também, né, tem uma variação de material. A gente vê que, por exemplo, essa parte preta, né, da roupa dele está mais brilhante, dando essa sensação de borracha, sabe? Um material mais brilhante mesmo, mais liso. Nas botas e nas luvas a gente vê uma pintura um pouco metálica também, que ficou muito legal, apesar de ser um pouco diferente dos quadrinhos. Quando eu estava fazendo a escultura, eu fiz como se essa peça aqui e essa fossem brancas, além da bota toda, eu imaginei ela branca, porque nos quadrinhos é branco. Então assim, apesar de ter ficado muito legal, foi uma coisa que eu não esperava e acabo estranhando um pouco. Então aqui eu não vou só falar bem também, né? Eu vou falar a minha opinião sobre as coisas. Então, é até uma coisa que eu fico pensando se depois eu pediria a Márcia para repintar a bota e a luva para deixar um pouco mais fiel. Mas vamos ver, né? Desse jeito também tá muito legal. Foi uma decisão do pintor da XM, né? Que inclusive é um dos donos da XM, e eu tenho que respeitar o cara. Mesma coisa que no capacete, né? Ele tem uma pintura um pouco perolada, assim, que dá um aspecto de metal também, sabe? Por ser bem liso. A pele também é a mesma coisa, né? Tem algumas variações de cor, não é uma cor chapada única. Ela tem a cor de pele, tem umas sombras um pouco mais avermelhadas, e as veias também tem uma cor de veia, né? Um pouco esverdeada, assim, azulada, que dá um aspecto bem legal para a peça. E o rosto está muito bem pintado, assim, eles conseguiram fazer o olho de uma maneira bem legal. E nesse caso aqui, como ele está de capacete, o olho dele é branco, porque o Magneto, né, nos quadrinhos, por algum motivo bizarro, quando ele coloca o capacete, fica bem sombreado assim, o rosto dele, a gente não vê o rosto, né, fica tudo preto, e a gente vê o olho dele branco. Mesma coisa com o Wolverine, né, outros personagens. Então essa cabeça que ele está com o olho branco. E um detalhe bem legal, que eles usaram uma resina meio translúcida na cabeça, então o dente ficou
parecendo muito real, assim. Ele tem um certo brilho e é um pouco translúcido. A gente vê que ele não é um branco igual a roupa dele, é um branco meio leitoso. E isso deixou extremamente realista a cabeça. Um detalhe muito legal na peça. E aqui nas armas também a pintura foi super bem feita, né? Em vez de pintar de uma cor única, a gente vê que cada pecinha aqui é uma cor um pouco diferente, sugerindo que são peças de diferentes partes, né? Eu esqueci de falar, né, da escultura em si. Aqui, essas armas foi a mesma ideia dele estar levitando. A ideia aqui era passar a sensação dele ter pegado várias armas, né, destruído as armas e ter feito tipo uma esfera com as mãos. Então a gente tentou passar bastante essa ilusão dessas esferas não só estarem flutuando, mas a gente quis passar essa sensação da esfera ser composta de várias peças soltas. Então ela está bem vazada, a gente vê, né? Não é um bloco único, são várias pecinhas pequenas. E a XM mandou muito bem na produção, porque fazer uma coisa dessa assim, em 1000 cópias não é nada fácil. Agora que eu já falei da escultura e da pintura, eu vou mostrar as partes extras do personagem. No mercado dos colecionáveis, né, em inglês, o pessoal chama isso de switch outs, né? São peças que você consegue trocar. E aqui no caso Magneto, ele tem a opção de 3 cabeças e 4 braços, né? 2 pares de braços diferentes. Essa aqui é a opção que eu montei, com a cabeça com o capacete segurando as 2 armas, mas além disso, ó, tem essas 2 cabeças aqui. Eu vou colocar pra gente ver como fica. Então essa aqui é a opção dele careca, né, com uma expressão um pouco mais séria. Aqui a gente já vê que o olho é normal, né, não é branco. E pode parecer um pouco estranho, né, o Magneto careca, parece que é o Xavier. Mas aqui nessa história em quadrinho, né, no Marvel Now, com essa roupa, ele é de fato careca. Então essa é a versão oficial assim, do personagem. O que é bem legal, né? É diferente, mas fica bem legal também. E a gente vê que os olhos do personagem têm um aspecto de molhado, né, como se ele estivesse brilhando. Eles devem ter passado alguma resina, alguma coisa no olho para dar esse efeito. E fica muito legal, essa pintura muito bem feita também. A gente vê variações, né? Na escultura aqui dá pra ver um pouco melhor a escultura da cabeça. Eu até coloquei algumas veinhas assim do lado da cabeça dele. Caprichei na orelha, né? Porque eu falo isso muito para os meus alunos. Tem pessoas que esculpem rostos assim, muito legais, mas na hora de fazer a orelha fazem de qualquer jeito e acabam matando um pouco a escultura. Aqui olhando mais de perto dá pra ver um pouco mais os detalhes do rosto. Coloquei bastante rugas, né? Mas sem exagerar muito, porque ele é um cara um pouco mais velho, mas também ele não é um idoso, assim, né? O cara tá bem conservado. Coloquei também algumas texturas na barba dele e a XM pintou um pouco mais escuro, né? Então a gente vê que dá esse aspecto de barba por fazer, é um pouco mais cinza assim. E a pele como um todo tem uma texturazinha, né? Ela não é perfeitamente lisa. Geralmente as empresas fazem a pele lisa mais para personagens femininas, para ficar com a pele mais limpinha, né? Já personagens masculinos a gente coloca um leve noise na pele. A sobrancelha também bem grossa, né, e pontuda assim para passar essa sensação de Magneto, né? Ele tem essa sobrancelha branca assim bem icônica. E é isso aí, tentei passar uma sensação de um rosto imponente, né? Num cara bem foda igual o Magneto. E a terceira opção é essa cabeça aqui, que é ele sem capacete, só que com cabelo. Como eu disse, né, com essa roupa aqui não é correto, entre aspas, usar essa cabeça, mas como a versão mais icônica do Magneto é com cabelo, né, esse cabelo grisalho, volumoso, bonito aqui dele, a gente decidiu fazer essa opção também para quem quisesse colocar ele assim. Então aqui o cabelo todo esculpido, ó, bem legal, né? Eu fiz fio a fio aqui para chegar nesse nível de detalhamento. E essa cabeça aqui tá com uma expressão um pouco mais irônica, né? Ele tá rindo, dando um sorrisinho maroto assim, o que fica bem legal também. Agora eu vou colocar ela aqui pra gente ver como fica. Ela fica bem legal, né? Combina com a estátua. Mas eu acho que a minha preferida é ele com capacete. Eu acho que o capacete fica muito legal, a expressão dele gritando, né? Eu acho que eu vou, pelo menos na maior parte do tempo, utilizar ele com capacete mesmo. E agora eu vou mostrar as opções de braços que ele tem. Eu vou tirar aqui com cuidado, porque o ímã aqui é muito forte, dá até medo do braço sair voando. Vou tirar esses braços aqui. E vou colocar esses dois outros braços. Lembrando que eu não preciso de usar esses dois pares, os dois pares como eles estão aqui, né? Eu posso misturar uma mão dessa com outra dessa, né? A gente tem aí algumas opções diferentes. E junto com esses braços aqui, ó, que por si só já são bem legais, né? É uma pose um pouco mais simples, né? Mais clean, sem tantos elementos, né? Ele
como se estivesse usando os poderes, assim, manipulando o metal, a gente tem a opção de mudar um elemento da base. Então, se a gente ver aqui, ó, nessa viga de metal, a gente pode tirar essa pecinha aqui, que vai revelar, né, esse plug, esse buraquinho, e a gente pode encaixar aqui esse míssil. Quer ver, ó? Saca só que legal. Então, eu vou vir com cuidado aqui. Eu encaixei bem no lugar. E aqui a gente tem um metal, né, uma haste de metal um pouco flexível. Porque se fosse de resina ia quebrar muito facilmente, né? Então aqui a gente não tem risco de quebrar. E a ideia dessa mão aqui é dar essa ilusão dele estar parando um míssil no ar. De novo, é outro elemento que a gente tentou dar essa sensação de estar flutuando. Então se a gente olha de lado, a gente até vê essa viga de metal, mas de frente parece que o míssil está flutuando, que dá um efeito super legal. A princípio, né, o concept que eu recebi eram apenas essas duas mãos com as armas, mas a XM me deu a liberdade de criar uma coisa nova, então eu sugeri isso. Pô, por que a gente não faz ele parando um míssil no ar? Aí eles adoraram a ideia e esse aqui é o resultado. Para fazer esse míssil, do mesmo jeito que eu usei referências, né, de tanques reais para fazer a base, eu peguei várias referências de mísseis e cheguei nesse resultado aqui, que é bem próximo do míssil real, mas com uns elementos diferentes, né, para ficar uma coisa mais de quadrinhos. Então, se a gente pensar, né, a gente tem 3 cabeças, 4 braços e 2 opções da base, o que dá, sei lá, 3 vezes 2, o que te dá, eu acho que 24 opções, né, de configurações aqui. Algumas não fariam tanto sentido, mas enfim, você tem várias opções, né? É como se você tivesse uma estátua nova a cada dia. Agora eu vou falar umas coisas um pouco mais técnicas para os artistas mesmo, algumas curiosidades assim bem rapidinho sobre essa estátua. Então, basicamente, grande parte dela foi feita no ZBrush, como o corpo, os destroços aqui da base e tudo mais. Porém, alguns elementos, como essa viga de metal, os elementos do tanque de guerra, né, esse canhão, a esteira aqui, as rodas, o míssil, todos esses elementos hard surface, inclusive, por exemplo, um capacete também, se não me engano, foi feito no Blender, porque na época todo esse tipo de trabalho mais hard surface, mais preciso, eu utilizava o Blender e depois eu mandava para o ZBrush. Hoje eu já trabalho apenas com o ZBrush, mas essa estátua aqui ainda foi usada no Blender, que é um programa muito legal, né? Muitas pessoas têm preconceito por ser um programa de graça, um programa leve, mas você consegue criar coisas incríveis nele. Essas texturas que a gente vê na roupa, por exemplo aqui no peitoral, na coxa, na lateral, às vezes impressionam muitas pessoas, né? Os colecionadores, e seria impressionante fazer isso na escultura tradicional, mas no 3D é bem tranquilo. Isso aqui foram apenas noises que eu adicionei no ZBrush, né? Eu usei aquele plugin Noise Maker, fiz uma textura no Photoshop com um padrão que eu queria, adicionei aqui e isso dá um efeito muito legal. A mesma coisa para o rosto, né, para a pele. O braço também, né, tem uma texturinha de pele, assim, como se fossem poros, e foi simplesmente um alfa, né, de poros mesmo, de pontinhos assim, que eu fui aplicando por toda a pele, para deixar mais realista. A capa é bem interessante, porque a princípio eu tinha utilizado o Marvelous Designer para fazer ela. Só que a XM achou que estava muito realista, né? Ficou com as dobras muito realistas, porque esse é o objetivo do programa, fazer uma simulação de tecido. Então, acabou que eu peguei essa capa que eu tinha feito com o Marvelous e praticamente reesculpi ela toda do zero, para chegar nesse resultado mais de quadrinhos, né? Porque o Marvelous, por fazer uma simulação, ele dá um resultado muito realista, que nem sempre é o que a gente quer. Nos quadrinhos, as capas fazem algumas dobras, algumas coisas bem interessantes, que na vida real não acontecem. Então essa capa aqui toda foi praticamente esculpida do zero, né? Tentei respeitar bastante esse visual dos quadrinhos e o resultado ficou bem interessante. Muitas pessoas têm dificuldade de esculpir tecido, né? Capas como essa aqui, mas assim, depois que você faz as dobras, fica bem tranquilo. Aqui, para dar essa espessura nela, eu utilizei o Z-Modeler, né? Com Extrude, para deixar ela um pouco mais grossa. E para dar essa sensação de que são dois tecidos, né, para parecer que a capa é um pouco mais grossa, eu dei esse efeitozinho na borda. Então seria que ela tem um detalhezinho assim, que eu sempre indico para meus alunos fazer, porque eu acho que fica bem legal. E uma dica legal para quem quer esculpir capas e deixar ela bem resistente, é você fazer
ela no centro, né, no core dela, ela é um pouco mais grossa, e à medida que ela vai chegando nas pontas, ela vai ficando mais fina. Porque desse jeito a capa fica bem resistente e não vai parecer uma coisa muito grossa, né? Vai parecer que é realmente um tecido. Como eu disse, né, o cabelo foi todo esculpido na mão. Muitas pessoas gostam de usar alguns brushes prontos de cabelo, mas eu acho que não dá um resultado muito realista. Então aqui foi basicamente escultura mesmo. Eu esculpi dei uma blocada nos volumes do cabelo com clay build-up e depois fui com standard, fazendo fio a fio. Inclusive tem uma live aqui no meu canal que eu ensino como fazer esse tipo de cabelo. Confere lá. Falando da base aqui, foi o mesmo esquema, né? Toda essa textura de concreto foi feita com alguns alfas. Alguns eu crio, né? Outros eu pego na internet. Aqui a mesma coisa da terra, né? Nos canos. Já esses danos que a gente vê nas partes de metal, principalmente aqui nas vigas, que dá essa sensação deles estarem descascando, né? Como se tivesse uma camada por baixo. Isso aí foi feito com noise. Eu configurei o noise, né? Os gráficos lá, para chegar no resultado legal e apliquei isso em todos os metais. Porque fazer isso na mão não faria muito sentido, né? Fazendo dessa maneira procedural, dá um resultado muito legal e eu economizei muito tempo. E um grande desafio dessa estátua, né, foi justamente essa coisa que eu falei de dar a sensação das coisas estarem voando de uma maneira que fosse funcionar na produção. Então não adianta nada você colocar uma pecinha super pesada, apenas encostando na base, porque isso vai ficar muito frágil e vai quebrar. Mesmo essa peça sendo resistente, ela já quebrou, imagina se eu não tivesse pensado nessas questões. Então, enquanto eu estou esculpindo, eu estou sempre pensando na resistência da peça, na parte da funcionalidade dela. Muitos artistas esquecem disso e fazem estátua só pelo visual. Às vezes a gente tem que sacrificar um pouco o visual da estátua para que ela seja um produto realmente que vai durar muitos anos. Então acho que é isso que eu tenho para falar sobre essa estátua. Foi meu primeiro projeto, é bastante especial, foi o início dessa minha trajetória longa aí com a XM. Desde então eu não paro de trabalhar com os caras, já fiz várias estátuas e essa aqui é a primeira de muitas. Eu ainda espero fazer vários reviews e quem tiver a oportunidade de ter uma dessa eu recomendo porque é impressionante ao vivo. A XM mandou muito bem na produção, na pintura e estou muito satisfeito e queria agradecer muito a XM por ter me dado essa oportunidade de trabalhar num personagem tão icônico, né? Foi um grande desafio, foi uma estátua muito difícil de fazer, mas eu me diverti bastante. E como eu falei, né, eu acho que essa aqui é a cabeça que eu mais gosto, então já vou até trocar aqui, ó, porque é provavelmente assim que eu vou deixar ele aqui na minha coleção, com o míssil e o capacete. Eu acho que fica bem legal assim. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse unboxing. É uma oportunidade muito legal de ver um review, né, do próprio escultor que fez a peça. Eu acho que não tem muito disso pela internet. Espero que vocês tenham gostado do Magneto tanto quanto eu gostei. E a ideia é continuar fazendo vários reviews. Então, se você gosta de 3D, gosta de estátuas, gosta de colecionáveis, se inscreve no meu canal, clica no sininho para ser notificado, porque vai ter muito material legal esse ano, hein? A gente está preparando muitas surpresas para você e você não pode perder. Além disso, me segue lá nas redes sociais, alvaro.3D no Instagram e segue minha página também lá no Facebook, Álvaro Ribeiro 3D. Lembrando que toda terça eu tenho uma live aqui no canal focada em ZBrush e 3D. Então, se você quer entrar nesse mercado, é uma ótima oportunidade de pegar várias dicas legais. Então é isso aí, muito obrigado e nos vemos na próxima. Valeu!